Vamos estudar aqui, foi retirado no livro de Joana de Ângeles, né? Rejubila-te em Deus, no capítulo 17. Não sei se vocês conhecem esse livro, mas é muito interessante. Ele é como um evangelho para a gente, nos norteia com mais direcionamento. No início, confesso que deu um receio, porque, tipo assim, ela escandaliza, te deixa assim, nua e crua, a parte de quem nós somos e que muitas vezes nós desconhecemos, né? Então, eu trouxe aqui a parte de ser arrogante, né? Que significa ser altivo, prepotente, ter a convicção que é expert em vários assuntos e, por isso, não tem interesse em ouvir outras opiniões. De modo geral, uma pessoa arrogante é considerada orgulhosa, soberba, presunçosa e extremamente vaidosa. E aí, nós também não podemos deixar de lembrar que a arrogância é um conflito. Alguém já tinha parado para pensar sobre isso? Que a arrogância ela é um conflito? A gente fala, a pessoa é arrogante, né? Muitas vezes sem saber até mesmo que nível de arrogância, né, que a gente está ali pressupondo que seja. Joana de Ângeles nos diz que a arrogância é exatamente o resquício do primarismo, resquício do animalesco de um indivíduo. Ou seja, ela está colocando a gente lá nos primórdios, né? E, tipo assim, a ignorância não é do saber, é do conhecimento. E ela nos chama a atenção que a arrogância, ela é um sinal de inferioridade moral do espírito. E mais à frente a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então, o que é a inferioridade moral do espírito? Alguém sabe me dizer? Alguém gostaria de colocar a sua opinião? O que é a inferioridade moral do espírito? A palavra inferioridade significa uma situação menos elevada. Menos elevada. E a palavra moral é o quê? É uma regra de conduta. A arrogância é um espírito que ainda não tem moral, né? Ou seja, a moral é baixa e não sabe como se comportar. É uma regra de conduta. A gente não sabe o que fazer. Quando uma pessoa expressa o seu lado na arrogância, muitas vezes ela não sabe que aquilo é um comportamento de arrogância, porque ela não se conhece. E aí ela não sabe dominar as suas emoções. Então, muitas vezes a gente fala ou age de uma forma que a gente fala assim, meu Deus, o que eu fiz? O que eu falei? Porque se a gente sabesse, se conhecesse, a gente não teria deixado ser dominados por essas emoções. E por que nós temos essa inferioridade moral? Por que nós ainda temos essa inferioridade moral? Vocês me ajudam aí, gente. Eu não vou levar esse puxão de orelha sozinha, não. Ainda não conseguimos nos conhecer profundamente. Porque nós temos exatamente dificuldade dessa percepção. Nós não sabemos como nós vamos agir, como nós vamos reagir. Muitas vezes a gente julga, né, aquela pessoa, por exemplo, que, vamos supor, um pai que joga uma criança da janela. E a gente fica assim, né, assaltados, estarrecidos, sequestrados emocionalmente. A gente, como uma mãe ou um pai faz isso com o filho? Mas, e será que nós, naquela mesma situação, como nós iríamos reagir? E muitas vezes essas pessoas cometem esse ato, ela vai pensar, nossa, se eu tivesse num outro patamar de consciência ou de pensamento ou até estrutura psicológica, eu iria pensar diferente, eu iria fazer de forma diferente. Mas aí, naquele momento, ela saltada, ela é sequestrada pelas emoções, ela não soube se controlar, ela não soube se comportar. E aí, muitas vezes, quando viu, já fez. E você fala, mas eu não sei o que eu fiz. A pessoa vai lá e dá uma facada, por exemplo, em alguém, ela fala, eu não sei por que eu fiz, né? E realmente não sabe, gente. E aí tem outros processos que daria outro estudo, né, pra gente entrar nesse
campo da gente falar sobre por que a pessoa faz e, né, não viu, não percebeu, né, naquele ato insano. E aí, ele vem nos dizendo aqui, né, a gente não sabe como agir, como reagir, como pensar ante as situações que vai trazer o conflito da arrogância para ele. Então, porque ele é ignorante, aí a gente vai percebendo a falta de conhecimento, de luz que essa pessoa tem. Então, o ignorante, ele não sabe da arrogância dele. Então, o que vai me libertar? Quando eu deixo de ser ignorante, eu começo a trazer luz de conhecimento. Quando eu consigo ter acesso a essa luz de conhecimento, eu entendo, me conheço a minha arrogância. E aí eu começo a tratar aquela dificuldade, as dificuldades que todos nós temos. Se você me permite, se a gente procurar se autoanalisar, como já teve até leituras aqui, né, aqui nos alertando a isso, a gente fazer uma recapitulação da nossa vivência de tempos atrás para agora, a gente consegue até entender e medir um pouquinho da diferença do que a gente era e do que a gente é. Eu julgo isso por mim. Já falei aqui outras vezes. Hoje eu não faria, jamais faria coisas que eu já fiz há um tempo atrás. E, com toda certeza, é a falta do conhecimento. Eu não tinha o conhecimento, o mínimo de conhecimento que eu já tenho hoje, que eu ainda entendo que eu tenho muito pouco. Mas se eu tivesse vou colocar uma grossura de um papel, do conhecimento que eu tenho hoje, naquele tempo, eu jamais teria sido tão arrogante quanto fui. Exatamente. É a falta de nos conhecer mesmo e saber até o nosso limite, até onde eu posso gritar, até onde eu devo e preciso gritar. Né? Esse grito não somente de palavras, mas talvez até o grito da alma. Né? Uhum. E aí a gente vai lembrando que nós já sabemos nos comportar. Né? Ninguém vai, por exemplo, a um jantar, né? Talvez na nossa casa, eu acredito que a gente nem faça isso mais. Mas é normal, se você entregar um talher para uma criança, ela vai brincar com o talher, ela coloca o talher na boca, na cabeça, no ouvido, não é? Mas nós já sabemos que nós não temos essa necessidade. Por exemplo, eu não vou a um fórum de biquíni, né? Mas também eu vou à praia de calça jeans. Então já sei me comportar, não preciso de ninguém falar, é necessidade, é questão do ambiente, então a gente sabe se comportar. E aí, só que a gente precisa estender esse comportamento para o lado moral, que muitas vezes a gente faz de conta que, eu não entendo, ou eu não consigo, ou eu não sei, não quero saber, e tem raio de quem sabe. Mas o convite é exatamente para a gente fazer conosco, né? Esse desdobramento conosco. E aí ele fala, são situações que nos mostram que precisamos aprender que ignorância é essa que traz em nós a arrogância, né? E aí Joana, nós vamos ouvir muito essa palavra hoje, Joana, vocês vão até sonhar com Joana de Ângeles, nos fala que o arrogante exala a presunção doentia, na qual disfarça os conflitos pessoais que traz e carregam e que temem a ser revelados. Ou seja, na verdade, o arrogante morre de medo de si mesmo. É aquela história que a gente sempre fala assim, tem dias que a gente não quer nos olhar no espelho, né? Tem dia que a gente tá linda, maravilhosa, nossa, como eu tô bonita, principalmente nas nossas ações, né? E aí tem dias que nós acordamos ali sequestrados mesmo de nós mesmos, falamos, meu Deus do céu, não conseguimos nem nos olhar no espelho. Mas aí a gente não fala isso pro outro, né? A gente percebe, às vezes a gente tem até vergonha de olhar e falar, nossa senhora, deixa eu sair daqui logo que hoje tá difícil. Por quê? Porque eu também não tenho essa intimidade comigo, porque quando eu tenho, e é só o conhecimento que vai fazer que isso aconteça de forma natural e que eu vou me acolher, me abraçar nesses momentos que eu preciso, exatamente, porque a gente tem muito colo pro outro, né? E a gente já aprendeu que o julgamento,
e muitas vezes a gente já nem fala com a pessoa, mas no olhar a gente lança o julgamento, né? E a gente faz isso com a gente, massacra a gente, né? O julgamento. Mas por que eu fiz? Por que eu falei? Por que ainda? Por que isso? Né? E a gente não tem nem uma dó, né? Se é que pode dizer assim, uma dozinha, né? E a gente faz isso silenciosamente, a gente vai ficando meio deprê, meio quietinho, meio isolado, porque a gente entra naquela situação de que, nossa, nem eu estou me aguentando. Será que eu vou dar conta de fazer, de me conhecer, de saber lidar com o que o mundo lá fora está me oferecendo? Né? E aí a gente vai entender também que ele é uma pessoa que é presunçoso, né? E o que é a pessoa presunçosa? É que tem, independente do esforço do outro, ele sempre é o melhor. Tudo que ele faz é o nariz empinado, isso aí. Esquece de tropeçar, vai machucar bastante, né? E nem vai parar o céu. Então, mas é muito bem lembrado, Dorinha, porque às vezes a gente percebe, por exemplo, né, quem faz caminhada. A Angélica que falava muito isso, né? Que ela falava, bom dia, como você vai, pessoa? Bom dia. Né? E às vezes a pessoa não é porque você deu bom dia, que você deu boa tarde, oi, tudo bem, que você quer, não. É uma questão de educação, uma questão de... E ela mesma falava, né? Gente, mas eu não acredito que a pessoa virou a cara pra mim. E até ela foi se cuidando, olha pra você ver, ela foi se retratando com ela mesma, mas às vezes a pessoa não tá no afim de cumprimentar. Ou às vezes a pessoa tá de mal com a vida, com ela mesma, não tem nada a ver com você. E eu falo muito desse, oi, e às vezes a pessoa, mas realmente, de repente ela tá cega, tá sem óculos, não viu, e se ela viu, é o direito dela, não é? E aí, exatamente, então assim, a Angélica nos ensinou muito isso, porque ela relatava isso nas caminhadas dela, né? Gente, por que a pessoa tem o nariz empinado? Vai tudo no mesmo lugar? Meu Deus do céu, a pessoa, como assim? E aí ela foi mudando da indignação, ela foi entendendo o processo, até o dia que ela... hoje está tudo certo, né? E o que é isso? Amadurecimento. Então, normalmente, a pessoa que tem arrogância, ela é fraca de caráter e por isso se refugia na aparência soberba a fim de intimidar, por sentir-se incapaz de amar, de despertar emoções e com verdadeiras intenções de amizades sinceras. Gente, isso aqui é Joana, viu? Tem nada a ver com isso. Vocês ficar me olhando assim, ai, o que é isso? Não tem nada a ver com isso, é Joana. Então vocês brigam lá com ela. Joana de Ângeles, e sem contar que se tem alguém que não sabe, não conhece alguma obra dela, Joana de Ângeles é uma psicóloga no mundo espiritual. Mentora de Divaldo Franco. Mentora de Divaldo Franco. Então, assim, é um espírito de uma envergadura grandiosa que merece o nosso grande respeito e continência, porque o que ela fala realmente é imbatível, como é o nome de um livro dela, Amor Imbatível, Imbatível Amor. É maravilhoso. Então, assim, temos que realmente... E o arrogante, ele tem medo de se relacionar. Normalmente ele tem amizades muito rasas, ele não se aprofunda. E ele tem a necessidade de controlar o outro, de manipular o outro. E quando ele não consegue, ele vai afastar, maldizer a pessoa. Gente, não sou eu não, é a Joana, tá? Vocês brigam com ela. Ele vai manifestar ciúme, vai ficar ressentido por qualquer coisa. A maneira que olhou, que falou, que não viu, que fingiu que viu, ele vai ficar ressentido, né? E aí a gente precisa prestar atenção, porque sem querer a vida vai fazendo isso conosco. Quando a gente vive, vamos supor, abre a janela e viu as flores, né? Eu passei hoje, eu vi aqui, ó, os girassóis. Eu falei, gente, eu queria estar com a máquina para pegar a lua, o girassol e essa rua. Que coisa encantadora é essa cena que os meus olhos estão vendo aqui no palco da natureza. Se eu, ontem falamos da manideia, né? Se eu continuo, se eu me alimento disso, eu vou sempre conseguir ver o caminho, as cores, a beleza da lua, do céu, do entardecer. Mas se eu oscilo, se um dia tá cinza, se o outro tá chovendo, e se eu não me preocupo, então, quando a Dorinha chega e fala, bom dia, bom dia.
Bom dia! Aí a Dani fala, mas o que é isso? Por que essa criatura tá desse jeito? Então, olha como que nós somos, né? E é um medidor que um dia eu estou bem e o outro eu não estou. E no dia que eu estou bem, às vezes eu encontro a Nazaré meio... Aí eu entendo, mas e o dia que eu não estiver? Sem contar que a gente está falando do que a gente vê. E a energia que vem junto, né? E por isso que a gente fala assim, não, mas a pessoa é tão arrogante. Mas às vezes ela só agiu, mas não, tão arrogante, precisou dela falar. Foi o perfume que ela lançou. Isso, nós estamos falando de arrogância, mas tem outros aí que ela fala. Esse foi, assim, eu não sou boba nada. Eu peguei, assim, um filezinho, né? Que eu vou deixar aí pra Edna, Nazaré. Quem quiser, pode me usar depois. Fiquem à vontade. E aí, o arrogante vai ser aquele que tem mágoas, raiva, é aquele que fica por detrás, medindo a distância, né? O que o outro fez, o que o outro falou, do jeito que o outro agiu, dos pontos negativos. Geralmente ele não vai falar das coisas boas, né? Ele vai falar das coisas ruins, das coisas que às vezes não é nem negativo no outro, mas para ele é. Então ele vai ficando ali naquela manideia, né, Edna? De ficar ali em cima e querendo até vender a ideia que ele tem para o outro, de que o outro é aquilo que ele pensa. Porque nós fazemos muito isso. Eu não uso óculos, mas pego o óculos da Nazaré e vou julgar a Dorinha de acordo com o grau dela, com a régua. Não vai dar certo, porque o grau é diferente, mas nem tem grau. Então, assim, nós temos que tomar esse cuidado, que a gente se deixa envenenar muito rápido, né? A gente deixa se intoxicar pelo achismo do outro. E quando isso acontece, e aí a gente vai ficando com o nariz assim, né, Dorinha? Com o nariz assim, também como é pequenininho. E aí a gente passa para arrogância, para prepotência, porque o arrogante ele é o quê? Ele não sabe tudo. Ele não é o dono da verdade. Então até ele sentar e conversar com o outro e perceber o outro lado da história, nossa, aí às vezes vai uma existência inteira, né? E às vezes a gente chega, por exemplo, nas situações das nossas vivências e a gente julga e nós já conversamos sobre isso. Nossa, mas eu conversei com fulano, né? A primeira impressão que fica, não, gente, não é. Não é, o livro de Joana também fala. Nós temos que também tirar essas coisinhas que nós crescemos ouvindo, né, o outro falar e a gente repete sem saber o que está repetindo. E aí a gente precisa ter esse senso de que quando chegar, normalmente quando tem a maturidade, chega, não, mas eu conversei com a pessoa e não é nada daquilo que o outro falou, bem feito. Ela fala isso, bem feito, quem mandou você ir pela essência do outro? Se nós somos seres únicos, então eu sou diferente da Cidinha, que é diferente da Edna, que é diferente da Laura. Então eu não posso querer que o outro seja um robozinho, eu não posso manipular, né? De querer que as coisas aconteçam sob o meu controle. A gente tem que entender a individualidade do ser. Cada um é do jeito que é. Ontem também falamos, já pensou se fôssemos todos iguais? Não precisaria estar aqui mais, né? Diga, Nazaré. É muito triste quando a gente depara. Eu falo triste porque a vontade que hoje, eu junto por mim, que eu tenho hoje já é desse mínimo de conhecimento que eu já consegui adquirir, do mínimo de estudo que eu já consegui fazer, eu já consigo ter assim, ficar triste quando a gente depara com pessoa que ainda está nessa condição. Eu conheço uma pessoa que eu posso falar porque é da minha família, eu falo com propriedade, que é exatamente esse arrogante. E é tão triste porque a pessoa, ela se esconde no casulo dela e se esconde dentro desse casulo da arrogância, que ela tenta, e ela tem medo, como foi dito no começo, ela tem medo realmente de sair desse casulo. Por quê? Porque ela, lá no fundo, lá no subconsciente dela, eu entendo que ela entende e ela sabe, e ela tem um pouquinho de lembrança de que aquilo é ruim para ela. E que aquilo é uma coisa que ela não vai deixar escapar. Ela quer fazer uma máscara. E é tão triste
quando a pessoa vai deixando se impregnar cada vez mais nessa situação, nesse caso, ela vai fazendo com que as pessoas em volta dela sejam manipuladas. E triste também é quando a gente percebe que as pessoas deixam ser manipuladas por essas pessoas arrogantes, que infelizmente só vão acordar, eu entendo que tarde, eu espero que não, mas demoram muito para acordar, porque elas vão se escondendo, se escondendo, se escondendo, cada vez mais, para que ela não saia de cena. A verdade é para que ela não saia de cena, é o que eu entendo. Cada vez que ele for colocado de encontro com ele mesmo, numa crítica, ele não vai saber como agir. Não. Ele vai ser tomado pelas emoções, tomado pelo seu conflito. Por isso que normalmente ele vai correr, sempre esquivar, porque ele não sabe ainda como lidar com isso. E Joana continua. Acredita que não é aceito e nem respeitado, impondo-se pela petulância por ter dificuldade de despertar simpatia e fraternidade. Ou seja, um indivíduo arrogante é aquele que acha que não é bem-quisto por não saber separar o que é dele e o que é do outro. Olha só, é simples. Mas na prática é bem complexo. Porque a gente fala assim, nossa, mas isso aí é muito fácil. Mas na prática, quando você está tomado de uma emoção que você desconhece, mas que ela está aí dentro e você não tem domínio sobre ela, aí o negócio fica assim, bem complexo, né? De você realizar a proposta de que é você se conhecer e você reagir diante daquilo. E é muito simples a gente ter essa percepção. Numa briga que a gente está de fora, a gente fala assim, nossa, vai lá, separa, não separa. Não, mas por que disso tudo, gente? Mas você está frio. Que é diferente daqueles que estão lá no calor das emoções. Então tem que reagir muito rápido. E aí como que faz numa hora dessa? Eu vou levar um soco, eu vou dar outro. Né? Eu vou falar, não, toma outra aqui que eu aprendi lá no centro espírita. Não vai, gente. Não vai. E muitas vezes, por não nos conhecermos, é que a gente fala assim, como eu fiz isso? Né? Tem o lance da adrenalina, que quando você tem que correr, tem um bicho ali, você vai correr, depois você nem sabe. Ok, mas aí também tem uma questão de você sobreviver ali. Né? Entre eu vou lutar, né? Quando alguém chega para te matar, eu posso até morrer, mas eu vou tentar me defender. E aí você não vai se entregar fácil, é instinto. Então nós precisamos buscar entender que cada um vai ter uma forma de reagir. E eu que estou de fora, eu vou falar assim, não, mas é só separar, gente. Mas aquele que está lá não percebe isso nesse momento, né? E outras situações que a gente fala assim, nossa, faz assim. Nossa, se fosse eu iria agir assim. Aí a vida te coloca lá exatamente. E você tem você reage de uma forma que nem você imaginava. E por quê? Por não se conhecer. E aí ela vem falando, né? Por estarmos no mesmo nível de evolução, nós temos os mesmos conflitos. Então, as pessoas que não se sentem bem-quistas, às vezes, ela faz esse processo, né? Vamos supor, uma pessoa que, por exemplo, ela canta, ou ela se expressa bem, ou ela dança, ou ela se dá bem nas artes. Então, ela sabe que ela faz isso muito bem. Aí, vamos supor que ela chega aqui no centro, vamos supor das artes. E aí, vamos colocar a nossa amiga querida Lília, né? E ela pinta esses quadros assim de olhinhos fechados. Eu não tenho, né? A maioria de nós não temos esse dom. E aí ela chega, né? Cheia de sorrisos e tal. E aí a gente olha assim, né? Não, mas ela se acha, hein? Ô, Lília, você sabe que não é isso, né? Ela ia estar assistindo aí, viu, gente? Nossa, mas ela se acha. Poxa, né? Mas poxa, ela pinta muito bem, né? Ela trabalha, nunca fez o curso de pintura e trabalha super bem nisso, mas aí a gente é assaltado. Por quê? Qual o sentimento? Inveja. A inveja. Porque eu não sei fazer. Eu não sei falar que bonito e eu ainda vou colocar defeito no quadro. A gente não sabe fazer e daí coloca defeito nas coisas que tá bonita. Tipo assim, se eu não tenho outro, também não pode ter. Exatamente. É isso que é o sentimento. Eu falo, Laura,
que são os engenheiros de obra pronta. Eles só sabem vir, falar, coloca o defeito, mas na hora que lança o trabalho, não faz. E critica quem faz. Né? Isso é normal. É. Somos nós para criticar as coisas. Se a gente não sabe fazer, por que a gente faz isso com os outros? Exatamente, muito bem. É só aprender, né, Laura? Tentar aprender, então. Mas, por exemplo, e aí vamos para o outro aspecto. E se, não tem nenhum cantor aqui, né? A gente canta, tem a Filó. Filó canta, aí encanta aquele docinho, né? E aí chega, e aí eu falo pra Filó, não, Filó, você canta. Aí você fala, não, Leila, mas eu não canto nada, não. Não vou, sem essa eu faço modéstia, porque quem lê esse livro também, a Joana também não passa pano pra ninguém, graças a Deus. E aí a Filó fala, Leila, mas nada, não canta nada, não. Você sabe o que é isso? O que é isso? Modéstia. Não, a Filó não se conhece. E aí, talvez a culpa, talvez o sentimento de inferioridade, gente, não é o caso da Filó, eu tô falando de exemplos, né? E aí, o que ela começa a fazer é arrogância também. Nossa Senhora, mas olha só, gente. Nossa, sabe, a Leila veio falar comigo que eu canto, mas eu não canto nada, não. Tá querendo ganhar aplauso. Olha só, então lá dá pra fazer uma faculdade, é muito legal. Era pouco da minha escola, ver meus desenhos e falar assim, Laura, esse desenho é bem. Daí eu falo assim, desenho não. Daí fica falando naquela falação. Então você está sendo arrogante. Você acabou de aprender agora. Elas não aceitam elogio. Graças a Deus. Fala assim, muito obrigada. Porque aí entra ali na modéstia, mas assim, mas também a pessoa não sabe acolher aquilo que é dito, né? E aquilo que a gente fala muito aqui na casa espírita, a gente fala assim, por exemplo, Filho, você canta bem, que bom. Isso é usar de incentivo para até melhorar, né? Não, e é uma coisa equilibrada, porque tem gente que fala assim, nossa, mas você fala bem, mas falando que eu falo muito bem, nossa, eu falo mesmo, é diferente, aí tem um excesso de vaidade, então a gente tem que buscar o quê? O equilíbrio, né? Tem pessoas que até não falam nada, mas assim, no patamar que todos nós estamos, a gente já consegue identificar a energia que é lançada, no tom que a pessoa fala, né? Na forma que a pessoa olha. E não dá mais assim, a energia não mente mais, gente. Em pleno 2023, a energia não mente mais. Todos nós, não precisa ser médio ostensivo para ter essa percepção, a gente percebe. E aí Joana continua. Portador de indescritível armadura são pessoas que se mantêm no caos, sequestrados pelas piores emoções. A amargura faz parte do comportamento do arrogante. Está sempre insatisfeito com o que a vida lhe oferece, né? Aí a gente volta lá. Nossa, mas hoje estava uma tarde maravilhosa. Aí amanhã tá chovendo. Não, mas tá chovendo, tá frio, né? Ai, que coisa. E começa a maldizer. E começa a sair esse fumacinho na cabeça da gente. A aura fica toda torta porque eu começo a não acolher aquilo que eu tenho no momento. Se tá frio, vamos fazer uma sopinha, vamos ver um filminho, de preferência que seja espírito instrutivo, né? Vamos bagunçar o sofá, porque vai adiantar, já tá frio, já tá chovendo, né? Eu sempre vou lembrar do feijão vermelho, porque a Edna, quando contou isso aqui, ela contou, me deu água na boca. Do dia, o dia que ela falou, aquele feijão vermelhinho temperado, assim, ela falou, mas tava tão bom, eu salivei. Tava lindo e saboroso. Então, olha só, e aí, quer dizer, ontem falávamos isso, do estado da prece, do estado de graça. É isso aí, ela fez no feijão, ali ela estava, em estado de graça, em prece, com os pensamentos ali de gratidão, né, no feijão vermelho e saboroso. E Joana continua. É dominado sempre pelos distúrbios internos, é egoísta e se cerca sempre de futilidade que dá importância para o insignificado profundo sem considerar o desenvolvimento
de afetividade enriquecedora. Ou seja, aquela pessoa que acha que só detém conhecimento, que só ela sabe fazer, só ela é inteligente, essa pessoa, ela está com síndrome do quê? Então, são atitudes que detectam o quê? O valor moral da pessoa. E aí a gente vai percebendo que pessoas ditas ignorantes, ela tem uma sabedoria que aquele letrado intelectual não tem. Porque ele é dominado ali, né? Ele passeia entre a ignorância e ele não se conhece. E aí quando você vai lá nas nossas avós, que às vezes não estudou muito, e aí você senta, bate um papo e sai dali nutrido de conhecimento. Isso é uma coisa nata do espírito. E aí, por que os grandes intelectuais se perdem? Porque eles acham que não precisam aprender mais, que eles já sabem tudo, né? E quando ele é bom, eu sou ótimo no que eu faço e não tem ninguém que faz. Então ele perde porque ele se limitou, né? E aí ele não tem aquele campo de crescimento mais. Porque ele, para quê? Ele sabe tudo o que ele vai buscar, né? E aí, Joana continua. Em castelos e em atributos que gostariam de possuir, subestimando as demais pessoas que parecem existir exclusivamente para servi-las. Isso também eu achei muito forte, porque tem pessoas que fazem isso e nem percebem, né? E aí, talvez, a gente tem que deixar, né, um pouquinho soltar para a pessoa se perceber, porque ela também precisa evoluir. Porque às vezes está tão enraizado que ela não percebe que, tipo assim, ela só manda. Ou faz isso, pega isso, não sei o quê. É possível. Está tão imantado que a pessoa acha que isso é normal. E se não tem, e quando tem alguém que faz isso, coitado daquele que fez isso. Vai perder a mão. Então, esse indivíduo, ele tem a síndrome. Ô, gente, fala aí. A síndrome do tá se achando. A última Coca-Cola do deserto. Mas tem conserto, Leite. Oi? Colocando ele no lugar dele devagarzinho. Pois é, mas dá trabalho, hein? Dá um trabalho. Dá trabalho. Mas a vida vai fazendo isso, né? Mais à frente, um pouquinho mais à frente, a gente vai falar sobre isso. E a gente percebe muito essa síndrome, né? Daquela pessoa que se acha. Eu sou o bambambam, eu faço, aconteço. Não pode ser contrariado. Se você for contrariado, perde a mão. Se você fala, para. Porque normalmente quando a gente está com dor de cabeça, por exemplo, a gente não toma um remedinho porque aquela dor está insistente, está me incomodando. Então, quando o outro começa a me incomodar dentro daquilo que é o meu direito, eu falo para ele, para. Aí você é um empecilho. Então, você ganha uns nomes bonitinhos, sabe? Ganha uns apelidos, ganha caras e bocas, né? Ganha umas interpretações que não são minhas, são de quem está me olhando. Né? Tem uma passagem que fala, né? Quando o João fala de Marcos, alguma coisa assim, né? Ele fala mais dele do que do quem ele está contando, né? É uma passagem assim. E é verdade. É verdade. Escuta bem o que o outro está falando, somente se for falando, né? Como que o outro que faz e acontece. Na realidade, ele está falando dele, não é do outro. Nós vamos falar disso também. E aí, Joana continua. Torna-se insensível ao sofrimento alheio e dá a impressão de ser intangível, investido de elevada situação que o torna o diferente, o especial, o evoluído. Sabichão. Só na aparência. Minha mãe usava muito essa expressão. Tá querendo ser um sabichão. Ele aparenta evoluído e aparenta que não tem sofrimento nenhum. É muito interessante porque, assim, Nazaré que usa muito essa expressão, né? Bom, eu não falei, mas eu pensei, eu já pequei. E a gente ainda pensa, a gente está educando, né? A gente já melhorou um pouquinho. Mas aí eu imagino assim, pega uma pessoa dessa, uma picada só de marimbondo. Não tem como fingir.
Põe uma pessoa dessa sentada no formigueiro. Ai, gente. Não tem como, já a vida vai fazer isso, né? Não tem como a gente fugir. E aí, nós vamos entendendo que as situações vão sendo colocadas, as vivências são para ser experimentadas, e justamente são essas vivências que vão fazer com que a gente vá evoluir. Mas essas pessoas são dotadas de uma couraça da força de autoridade, que vem junto com uma couraça de poder. E pensar que o poder não tem nada a ver com alto cargo. Coisas de Joana. O poder não fala de você para você mandar. Poder fala de autoconhecimento. E foi aí que eu aprendi mais um cadinho. Joana continua. Nessa sua fantasia de poder olvidar-se do quão frágil o corpo físico e como se encontra suscetível à degeneração e ao processo de transformação molecular, preferem relacionamentos superficiais, mentirosos, forjados na bajulação e nos interesses mesquinhos, recusam os afetos simples e são desativados da amizade fraterna, ou seja, são aqueles que gostam da bajulação. Esses andam com essas pessoas porque essas pessoas não vão confrontar elas em nada. E aí é onde que nós falávamos, né? Como você vai barrar uma pessoa assim? E em tempos em que nós estamos tendo dificuldades energéticas, energia, antigamente era olho por olho, dente por dente. Hoje é olho por olho, né? Pensamento, né? Então, assim, quem tem a percepção de olhar para Nazaré, fazer uma linguagem corporal, fazer uma escuta, pensamento, que eu acho extremamente falta de educação, mas fazer o quê, né? A gente não pede. A gente não pede, então. E a gente fala assim, oh meu Deus do céu, espíritos amigos, por favor. E nós estamos no palco da vida. E nós estamos vivenciando tudo isso. Então não é entrar em conflito com o outro filósofo. Porque quando eu entro em conflito, eu vou exercitar essa arrogância que eu também tenho. Que nós temos. Então quando você quer modificar o outro, você está indo de encontro, né? E contra o que ele está te dizendo. Seja falando a linguagem corporal, seja na fala, seja no, né? Ele está te dizendo uma mensagem e você está dizendo que não. E aí o que a psicologia nos ensina? Deixa lá. Ai meu Deus, mas você sabe que vai cair? Ué, às vezes ele precisa cair para saber levantar. Enquanto a gente tá falando, ele não quer. Ué, então deixa ele lá. Cada um precisa seguir. A gente não aprende aqui que a nossa caminhada ela é o quê? Então, mas... Eu já tô aprendendo. Aí eu canso de falar, Deixa e ore por essa pessoa. E agora? Então, depois que Joana vem, coloca esse monte de coisa, né? E eu tirei bastante, senão não ia dar tempo. Como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou fazer para modificar atitude e pensamento? Por que a pessoa manifesta isso? O que está por trás da arrogância? O que acontece? Aí ela diz, o que está por trás da arrogância são duas coisas. Primeiro, o medo. Segundo, a necessidade de poder. E nós, todos nós, temos as duas coisas. E o que é bem diferente de quem tem autoridade moral. Porque aquele que tem necessidade de poder, ele grita onde? Ele Realça onde? Ele ganha onde? No grito. Quem tem autoridade moral, não precisa falar nada, né? Basta dizer da mãe. Não precisa gritar. Basta um olhar.
a gente sabe, isso é autoridade moral. E aquele que não tem, ele vai berrar, ele vai deitar, ele vai gesticular, fazer um monte de coisa, né? Ele precisa ainda torcer o nariz. A ignorância gera um medo que vai gerar comportamento de arrogância, de necessidade de poder, de segurança. Só que todas elas são irreais, que vão gerar arrogância porque você não pode se revelar ao mundo. Porque normalmente se fecha num casulo e eu não sou nada disso. Se alguém chegar e falar que é arrogante, eu não sou não, tá doido? Então essa ignorância é a inverdade de duas coisas. A primeira é que somos completamente ignorantes sobre a vida. E aí, se a gente pergunta para um espírita o que ele veio fazer aqui, que normalmente a gente faz o quê? Eu aprendi também, eu vou passar para vocês também, porque eu não ia passar por essa vergonha sozinha. O que é que quando a gente fala assim, espírita, o que você veio fazer aqui? Você reencarnou para quê? Para aprender a relacionar, em primeiro lugar. Para o quê? Aprender a relacionar. É uma das coisas. Uhum. Para sanar os nossos débitos. Ou senão a gente veio para evoluir, né? Pois é. Tu quer falar? Sanando os nossos débitos, nós estamos evoluindo. Então, aí normalmente o espírita fala, eu vim para evoluir, mas nós não temos a menor ideia do que é isso. O que é evoluir? Melhorar. Hã? Melhorar. Ser uma pessoa melhor. Uhum. Moralmente Ter falando. uma convivência melhor. Mais o que? Porque normalmente confundimos fazer com o ser, vir para ser feliz e fazer os outros felizes. Mas é onde a gente busca essa tal felicidade? Aonde? Em nós mesmos? É, também. Muitas vezes procuramos essa felicidade por fora, sendo que ela está dentro de nós. Buscamos longe o que está perto. A segunda é a falta do que buscar. E aí vem o vazio existencial. Ó, Laura, Luísa, Aurora, deixa eu ver mais quem aqui. Maria, Antônio tem uma sede de conhecimento, né, Antônio? A gente pode dizer que sábado à noite, vocês são os ETs aqui. E normalmente, o que nós estamos fazendo aqui hoje, busca aí quem está com 20, 25, 35, 40, 50, 100, 150 anos. Falei uma coisa errada? Normalmente, quando a gente começa a acessar algo que não tá legal, eu preciso receber um passe, uma água fluidificada, eu preciso me modificar, mas eu não estou sabendo como, e aí a gente vem aqui, passa uma hora e meia, falando da nossa moral, né? E aí a gente vai ensaiando uma forma, um jeito melhor de ouvir a opinião, de ouvir a outra, e a gente vai assimilando, vai juntando, como lá fora eu vou fazer, o que eu vou fazer com isso? E aí vocês, que são os mais jovens, não vieram pela dor, estão buscando conhecimento. Então isso, futuramente, vai fazer toda a diferença na forma de se comportar. Já vão aprender, né, lidar melhor com as emoções, né? Coisas que na idade de vocês, muitos de nós conhecemos, né, sei lá, 30, 40, 50. Então é um privilégio e é uma oportunidade. Então agarre isso daí, porque essa plantinha é uma sementinha que foi jogada e em algum momento ela vai germinar. Quando você vai ser tão natural, né? Nós estamos aqui ensaiando, falando, porque a gente não consegue fazer. Aí vocês vieram e voltaram porque gostaram, né? Do assunto, da dinâmica, de como a gente faz e trabalha aqui. Deus nos criou simples e ignorante. E Ele nos criou tendo todas as possibilidades do mundo. E isso significa que somos uma semente que temos que deixar desenvolver. Pronto. É só Joana. E o que é evoluir para o espírito?
ao longo da nossa evolução, vamos ganhando consciência, que é a capacidade de perceber, de conhecer a si próprio. E aí ela falou uma coisa muito interessante, que foi assim, bem, eu tive que juntar assim, tipo uma matemática, que eu sou bem ruim de matemática, a capacidade de dominar as nossas emoções. Perceba que eu não falei controlar. Controlar, autocontrole é sinônimo de castração. Corta. Autodomínio é sinônimo de sabedoria. Porque a emoção vem, você não castra, você não acha que ela não é boa e nem ruim. E você sabe canalizar. Todos nós temos, gente, emoções. Sejam de raiva, seja de alegria, seja de... Todos nós temos, mas como que eu estou canalizando isso? Eu vou sempre lembrar do Raul Teixeira. Espírita, amai-vos, mas também instruí-vos. Mentira, ele falou isso não. Mas ele falou, o mal do espírita é que a gente fala, eu como espírita não tenho raiva, eu como espírita não falo mal do outro, eu como espírita não tenho inveja. Tem sim. Ele falou, e pelo amor de Deus, criatura, sinta essa emoção. Como é que eu vou me conhecer se eu não sentir? Toda vez que vier eu falo, não posso. Eu tenho que sentir. E ele fala, o mais importante, sinta. Mas não deixe que isso faça morada em você. Que isso cristalize dentro de você. Porque aí quando vier uma emoção mais aflorada, aí você surta. Você fala, meu Deus, eu não sei, não entendo. Por que eu fiz isso? Porque não se conhece. Quando você sente, você tá ali vivendo a situação, daí você passa. E depois, quando vier isso de novo, você já sabe como lidar. Muito bem. Só, Laura, que essas situações, toda vez que você aprende uma lição, você tem outra. E o grau vai aumentando. É um jogo, tem os níveis. Muito bem. E elas Para nos vêm, ensinar. e elas vêm de forma que a gente não percebe. Isso é a parte mais difícil. A gente não percebe como chega a ser certo tipo de emoções. E ela fala, você sabe usar bem a agressividade, a raiva. Você já sabe o que fazer mediante uma situação de arrogância, que é a defesa, porque a sua capacidade, a sua casa principal é o medo. Você sabe o que fazer com a culpa, sabe lidar com o ressentimento, sabe canalizar a sua raiva. Mas sabemos que temos tudo isso, mas não ficamos na loucura. Porque tem muita gente, muitos de nós espíritos ficam nessa loucura de ser santo. E precisamos, antes de ser santo, ser humano. O que nós estamos fazendo aqui? Nós viemos para nos conhecer, para nos relacionar, para as adversidades aqui vão me capacitar. E a gente parar para pensar que hoje, essa construção de cada um é a melhor versão. Porque tem gente que vai lá para saber de vidas, de existência passada, a vida é uma só. De existência, mas sai de lá, né? Rei e rainha. E se a gente for olhar na história, rei e rainha é muito pouco, mas todo mundo é rei, todo mundo é rainha. E aí, não é um tipo de arrogância? Eu quero ser o rei, eu quero ser a rainha. Não. Pode ser camponesa? Não. Ué, pode. Não vai também procurar saber, não esperança, achando que vai ter sido a melhor coisa do mundo. Quebrou. E não é, nós estamos na nossa melhor vestimenta. Cada um tem o corpo para acolher exatamente aquilo que precisa. Aquilo que ainda talvez que não tenha encontrado, o corpo da gente, a casinha exatamente que vai falar assim, é isso aqui que você precisa, procura mais não. Ah, você encontrou isso aqui, então fica com isso aqui. Isso em todos os aspectos. Então essa criatura tem que aprender a ter, vamos ver se vocês aprenderam. O que nós temos que aprender a ter? Quem falou? Domínio, autodomínio. Então quando ela aprende, ela vai entender o que Jesus falou. Conhecereis a verdade. Bom, gente? E a verdade vos libertará.
Pronto. Mas vai te libertar de quê? Próprias amarras. Dessa loucura que a gente vive no apego. Dessa loucura que a gente não tem a consciência que a gente precisa ter o autodomínio. Ai, ai. Nós falamos aqui, né? Deve ter 2 sábados, sei lá. Que quando eu falo assim, eu amo a Nazaré. Eu amo. Mas aí a Edna me olhou e disse, não, a Edna me faz uma raiva. Qual que é a diferença? Eu amo. E eu sinto o meu amor que eu tenho por ela. Mas a Edna me olhou ali esquisito, nossa senhora, que raiva que ela me fez. E aí? Sim, vai. Uai, eu tô perguntando. E aí? Eu quero saber. Envolvida na história? Se eu falo com a Nazaré, pior que eu perdi o negócio aqui, gente, tá vendo? Ó, olha pra você ver. Não, acho. Subiu de uma velocidade. Se eu falo com a Nazaré, eu amo. Eu sei o tanto que eu amo. Mas por que a Edna me olhou e falou, não, ela me fez? A gente fala muito isso. Nossa, o fulano me fez tanta raiva. Mas por que o fulano fez tanta raiva? Seu sentimento é meu. Não foi a Edna que fez, o sentimento é meu. Por eu não me conhecer, o espelho, de alguma forma, ela me refletiu e ela que me fez a raiva. Não foi, fui eu. Eu que não soube controlar a emoção. Eu não conheço essa emoção que o espelho que ela tem me desperta. Mas eu sei exatamente o tanto que eu amo. E Nazaré vai desencarnar sem saber o tanto que eu amo, porque essa medida é minha. Esse sentimento é meu. Só eu sei. Amar, a gente ama. Raiva é o outro faz. E não é por aí, né? Esmiuçando é isso, não é? São sentimentos. Então não é o outro que me faz raiva. Eu é que fiquei e gerei essa raiva que estou sentindo. Coitada da pessoa tá lá, tem o direito dela. Ela pode se olhar com cara ruim, ela pode fazer o que ela quiser da vida. E você tá com raiva dela, sendo que ela tá fazendo, sendo que ela tá sendo do jeito dela. É um direito da pessoa, você não tem que ficar com raiva de nada, né? E aí a gente vai falar isso daqui, ó. Somos dominados pelas emoções, pelos pensamentos, pelo nosso corpo. Precisamos ter autoconhecimento. Quando conhecemos, ganhamos. Conhecereis a verdade, essa vos libertará. Ganhamos liberdade. A verdade, como diz Adriana, de nós mesmos. Então, quando eu entendo essa frase, conhecereis a verdade, essa vos libertará. Quando eu entendo isso, quem acaba? A arrogância. Por perceber que não precisamos... agora vem a melhor parte. Ninguém arrisca, não? Por percebermos que não precisamos provar nada para ninguém. A única pessoa que precisa saber quem é você e o que você ainda não consegue ser é você mesmo. Uma coisa boa, gente, que pelo menos alguma coisa, né? Só ficar puxando a orelha da gente não dá. A orelha já tá coçando. E aí eu lembro do Chico, né? Eu desejo a outro, Laura. Isso que você falou é essa frase. Eu desejo a outro que ele seja como ele quiser. E eu vou respeitar. E a mim o dever de ser cada dia melhor. Pra mim. Não é pro outro, não. Pra ficar cutucando ele, porque eu sou. Porque... não, é pra mim. Né? E caso você erre, e nós vamos errar, porque tem alguém de asinha aí, de coroinha? Não tem, gente. Não somos anjos. Somos seres humanos. Nessa busca, né? Constante que é a nossa existência. E aí Joana, de novo, diz que existe 2 tipos de indivíduos. O amadurecido e o infantil psicologicamente. Onde nós estamos? No meio do caminho? E ela fala, o infantil psicologicamente não pode errar. Agora nós vamos nos encontrar. O infantil psicologicamente não pode errar.
Quando ele erra, ele é incapaz de contar ao outro sobre o seu erro. Ele fica preocupado na aparência. Ele está na arrogância, porque ele está na ignorância acerca dele próprio. Esse todo mundo vai querer. Já o indivíduo amadurecido erra muito e erra porque ele se permite. Ele não tem receio, né? E aí, ele é um indivíduo que ele já tem uma certa maturidade, né? E ele não está preocupado com o self. O que a Joana chama de quando, por exemplo, ele não está preocupado em olhar para o outro. Ele já está fazendo aquela frase de olhar para si, de se melhorar para si. Tenha consciência de que, poxa, se eu falei, se eu fiz, isso não é legal. E aí ela fala aqui, ó, ele está procurando com o próprio espírito, com o autodomínio, com a liberdade. Então esse indivíduo, quando erra, não tem vergonha de falar sobre seus erros, sobre suas vivências, não tem vergonha de pedir desculpas, eita lelê, não tem de falar que errou e que ele está aprendendo. Então esse indivíduo, ele está no caminho do autodomínio. A arrogância já não pega ele mais. E ela faz um entre aspas, que a arrogância, assim como o receio, como a ansiedade, nós temos em doses equilibradas, ela é bem-vinda, porque ela impulsiona a gente para determinadas situações. E aí eu coloquei por minha conta, né, que a frase do Chico, né, que eu sou espírito, mas eu não sou bobo, que eu também não sou boba nada, né? Então, eu não vou pegar essa responsabilidade sozinha. Porque quando ela fala da arrogância, mas precisa ter um pouquinho, então a gente entende o quê? Você também não pode ser submisso. Quando você já tem conhecereis a verdade, ela te libertará, é para você ser livre nesse sentido também, de que você também não pode ser mais morno. Você não pode ficar em cima do mundo, a Filó tá aqui, eu tô aqui, a Edna tá aqui, eu tô aqui. Não, eu tenho minha opinião. E independente, você saber se colocar, você ter um comportamento, sem deixar que a opinião do outro te assalte. Sem deixar de ser manipulado. É fácil. O que vocês acham? E aí ela vem falando que nesse aspecto, né, em doses equilibradas, tem a sua serventia para tudo na nossa vida. O interessante é a gente entender de que forma eu vou usar isso. E aí precisamos ter humildade para sabermos o que é esse real poder que a gente acha que tem. E aí eu fui buscar lá que a palavra humildade não significa negação de valores, não significa você não dizer o que você é, o que você sabe, não significa não dizer que você não é inteligente, não significa negar aquilo que você é bom, aquilo que você já sabe que é e que faz bem. Humildade é você reconhecer o seu próprio poder. E o que é reconhecer seu próprio poder? Porque é assim, no livro está assim, aí lá embaixo que está a resposta. O que é? Vai lá embaixo, responde pra nós. É seu autodomínio. Quando você domina, você tem poder. E você está consciente das coisas que você vive. Você para de projetar no outro as suas frustrações, os dramas da sua vida, as suas aflições, aquilo tudo que a gente já está cansado de saber. Para de projetar no outro a sua arrogância. Isso é humildade. E a gente precisa entender esse ponto de resgate. O que nós precisamos é dominar a nós mesmos. E esse poder que a gente tem e precisa exercitar conosco mesmo, isso é humildade. Que quando eu quero castrar o outro, eu estou querendo manipular, eu quero fazer que o outro reze a minha cartilha, que o outro tenha a minha essência, e a gente tem um perfume diferente. Às vezes tem a essência bem parecida, mas tem uma coisa ou outra diferente. Então a palavra humildade, se pegarmos na etimologia dela, humus, significa adubo. Quando você aduba uma terra, você aumenta o poder de quê? Da fertilização dela. Então não tem nada a ver com negação.
E o humilde sempre vai falar dos seus erros. E tem aquelas pessoas que falam assim, desculpa, eu errei. Você vê que fala, né? Que tá, pelo amor de Deus, não queria ter feito, não queria ter falado. São essas pessoas aí. Então, a primeira coisa que o humilde faz, quando ele vai contar sobre suas vivências, sobre suas situações, e aí você coloca ele em xeque, ele fala, primeira vez, eu não concordo. E depois ele fala, mas eu vou pensar. E aquele que é menos humilde, né, um cadinho mais arrogante, quando você coloca certas situações, ele vai dizer não, não, não e não. Porque ele não tem outra alternativa para ele, a não ser a dele mesmo. Né? Ele fala, mas não existe pessoas assim, o que vocês acham? Nossa, como não, que mais tem? Primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. E a pessoa que é humilde, se ela estiver certa, ela vai dizer para a pessoa, eu estou errada. Que simplesmente ela vai concordar, ok, não tem problema nenhum. Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande. E imagina, em certos aspectos a gente tem dificuldade de nos olhar no espelho, imagina falar para o outro, né? Um passo de cada vez. E a gente sempre fala isso também aqui no centro. Gente, é falta de caridade. Tem que ter caridade. Porque todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos caminhando. E nós precisamos muitas vezes da projeção do outro, porque às vezes a pessoa não enxerga. É o outro que vai falar, é o outro que vai apontar. Mas, eu não tô nessa não, porque é difícil, a carga é bem pesada. Então, a vida, eu espero que a vida vai colocando a pessoa para que ela possa se manifestar de acordo com aquilo que ela já acolhe. Porque também se a pessoa é dessa forma, é porque falta conhecimento, falta vivência, falta experiência. E muitas vezes não basta olhar no vizinho, eu não quero aquilo para mim, a gente nem enxerga o vizinho. Então eu tenho que viver, eu tenho que passar na pele essa emoção para eu entender as minhas emoções, né? Então o arrogante, né, o não humilde, ele vai sempre falar não, 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 aquela musiquinha, né? Então pessoas assim vai construindo uma defesa, ele não pensa no que foi falado, não suporta ouvir uma crítica, porque a crítica o quê? Muitas vezes fere. A pessoa humilde não se fere, lembrei logo do Chico, não se ofende, porque a melhor defesa é a não ofensa. Não é nem o revide, nem é se calar. Não é engolir o dito sapo, né? Só não se ofende quando o indivíduo tem autodomínio. Por quê? Quando eu falo assim, mas a Nazaré é isso. Aí ela já vem pra cima de mim, ela não se conhece, então ela já ficou com raiva, gerou um sentimento nela. Olha só, ela não se conhece e aí... O que eu falei gerou, mas não fui eu não. Gerou, o sentimento é dela. Se ela se conhece, eu não sou isso que foi dito. Eu conheço pessoas que fazem isso. Isso é uma visão sua. Isso é o problema não é meu, o problema é seu. E aí a gente precisa ter essa dosagem, a gente precisa ter esse olhar de que, lá naquela frase, Laura, eu desejo que o outro seja como ele quiser, inclusive no pensamento dele. E aí não é só a respeito do outro, é inclusive o meu respeito. Uma coisa que eu pensei mesmo, naquilo lá que você falou do infantil psicologicamente e do maduro, a gente tá mesmo no meio do caminho, igual você falou, por causa que a gente erra, e erra mesmo. A gente não tem uma pessoa que não errou nessa vida? Não. Aqui? Não. Não tem. Verdade. A gente erra. Mas a gente acerta também. Mas a gente acerta também. O caminho é esse. E nós estamos aqui justamente, na maioria das situações, as mais conflituosas vão ser essas situações que vão nos colocar em prova. Porque imagina você viver também, né, tudo no jardim, maravilhoso, né? Ai, que coisa boa. Não, vai ter situações que vai ser exatamente para você, muitas vezes errando, é que a gente aprende. Não vai ser a mamãe falando, o papai falando, o vizinho passando. A gente não tem consciência. A gente só aprende quando a gente passa. Por isso que a minha dor vai ser sempre maior do que a do outro. Porque eu sinto a minha dor. O outro pode falar da dor dele.
E eu posso ter grau diferente para saber se é uma dor de estômago, dor de cabeça, dor de barriga. Então a gente tem uma noção, mas a minha dor vai ser sempre maior, porque eu estou sentindo. Porque se a gente não errasse, a gente ia ser completamente sem conhecimento. A gente não ia ter um pingo de conhecimento, porque a gente não ia errar. E é com nossos erros que a gente aprende. Por exemplo, numa prova, se você erra uma questão, depois você errou, você vê a questão, corrige, aprende. Muito bem. Não precisa nem da cola, né? Porque você pode até ensaiar a cola, mas só de você ter feito, eu sei. Então, sabe quem ele é? O que você é? Nós não somos o nome que nós temos. Não somos a família que temos. Não somos a idade que temos. Não somos a profissão. Nós somos todas as possibilidades. Todos os dias nós temos uma página em branco para a gente reescrever. Então, por isso que eu errei. Tenhamos humildade de falar, errei. Não é dama não, viu, Zélia? Então, quando eu tenho quando eu digo para mim, não é para o outro, também tem gente que sai banalizando, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Não, quando eu tenho essa consciência comigo de que eu estou falhando na minha caminhada, eu preciso fazer algo, e são inúmeras bênçãos, recursos que chegam, porque eu quero, porque eu estou buscando, porque eu estou aprendendo. Nós somos todas as possibilidades para que assim possamos conhecer todas as nossas faces, para que possamos encontrar conosco mesmo. Se liberte dos julgamentos, da castração em achar que você tem que se enquadrar, se encaixar nas coisas. Comecemos a buscar a liberdade e isso só vai acontecer quando nós tivermos o autodomínio. Quando eu entender que minha existência serve para eu me autoconhecer. Tem uma passagem que fala as opiniões da multidão, que são surdas, hipócritas, interesseiras. E lá fala que a gente vai efeito manada, porque todo mundo está fazendo, a gente vai. Porque é a moda, a gente vai atrás. E aí o convite também é que a gente possa se reconhecer na sua verdadeira essência. E não é porque todo mundo, mãe fala isso, você não é todo mundo está indo, todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. A gente tem que se colocar nessa posição, nós não somos todo mundo. Nós já temos um pouquinho mais de conhecimento e discernimento para a gente saber que vai ser bom. Como eu vou me comportar? Então, quando eu busco esse autoconhecimento, eu me conheço, eu sei quem eu sou. Então, podem agir, podem falar, às vezes a gente vai ficar triste pelo comportamento do outro, mas não vai ser abalado emocionalmente, porque você tem certeza na sua convicção de quem você é, do seu conhecimento a si mesmo, da sua base. Você se conhece e você não permite que o outro roube a sua paz. Porque a gente deixa o outro roubar a paz através do olhar, através de um abraço, sem falar não, de um gesto. E a gente fica ali sequestrado emocionalmente por causa de um simples abraço, um olhar, de uma forma, né, que falou. E às vezes se o outro está gritando, a dificuldade é dele. Se o outro tem um problema com você, o problema não é seu, o problema é dele. Então, quando eu me conheço, eu me permito também ter essa forma de olhar com maturidade. E a gente vê aí no palco da vida espíritos que têm uma maturidade, uma tranquilidade. Eu falo, às vezes chega, Chico, Chico, estão falando de você. Estão falando de você, não ouvi. Às vezes pode até ter ouvido, não ouvi. Porque tem coisas que não precisa a gente ouvir mesmo, né? Bom, e Deus, em sua infinita misericórdia, nos coloca como pessoas, famílias, amigos, aqueles que julgam ser os nossos inimigos, para justamente nos incomodar mesmo.
E nós devemos até que agradecer, porque quando o outro gera um incômodo, eu saio da minha zona de conforto. Epa, por que que isso acontece comigo? Ah, mas Leila, mas não é porque eu tenho isso. Então descarta, você se conhece. Mas, meu amigo, se você tem, você seja inteligente, acolha, se abraça e fala, é aqui que eu preciso trabalhar. Procure os melhores amigos dentro da doutrina espírita, Evangelho, Livro dos Médiuns, dos Espíritos, Joana de Anjos. Nossa, eles dão uma aula pra gente, a gente vai aprender a se conhecer e sair, tirar a prova valendo 10, a gente tirar 11, porque aí a gente vai dar aula. Então, quando você se acolhe, se compreende, se respeita, então a gente dá o direito ao outro de ser, de pensar, de agir da forma que ele quiser. E isso acontecerá quando você tiver o quê? Autodomínio. Humildade. Eu também falei isso, né? Mas aí o livro da Joana, ela diz assim, ó. Quando você se acolhe, se compreende e respeita, você dá o direito do outro ser, pensar, agir da forma que quiser. E quando isso acontecer, você terá o poder das suas emoções. Então nós aprendemos o quê? O que é poder? Que é domínio. Humildade. E aí não dá nem pra gente dizer assim, eu tolero o outro, porque a gente já não pode nem nessa condição mais dizer eu tolero, é eu respeito. Porque quando eu tolero, eu corro o risco de ser assaltado emocionalmente. Na distração eu já mudei a minha vibração. Então eu não tolero, eu respeito o outro, a forma dele ser. E sem o conhecimento de nós mesmos, não há transformação. E adivinha, não há o quê? A gente falou tudo isso para chegar num lugar só. Sem o conhecimento de nós mesmos, não há transformação. Não existe reforma íntima. Essa é a dona Joana de Ângeles. Então a gente vai ficando por aqui. A gente agradece os ouvidos, a paciência e a participação. Nazaré vai fazer pra gente a irradiação e logo após os passes. Não, vai passar. Pode só apagar as luzes, por favor. Vamos elevar os nossos pensamentos. Primeiro se conectando com o Deus maior, com inteira profundidade, com inteira verdade. Deixando transbordar